bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Farivene, eu sou professor de Direito Penal de vocês. E hoje nós vamos falar sobre o crime de violação de domicílio previsto no artigo 150 do Código Penal. Então, conteúdo, né? Primeiro, considerações iniciais, depois, sujeitos do crime, tipo objetivo, tipo subjetivo, consumação e tentativa, né, caráter subsidiário do crime de violação de domicílio, formas qualificadas, causa de aumento de pena, exclusão do crime e, por fim, conceito de casa. Diz lá o artigo 150. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Pena detenção de 1 a 3 meses ou multa. Para primeiro, se o crime é cometido durante a noite ou em lugar ermo ou com emprego de violência ou de arma, ou por 2 ou mais pessoas, detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo segundo. Aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público, fora dos casos legais, ou com inobservância das formalidades estabelecidas em lei, ou com abuso de poder. Parágrafo terceiro. Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou suas dependências, primeiro, durante o dia, com a observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência. Parágrafo primeiro. A qualquer hora, do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Parágrafo quarto. A expressão casa compreende qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público ou onde alguém exerce profissão ou atividade. Parágrafo 5º. Não se compreende na expressão casa, hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do inciso segundo, né, seu aposento ocupado de habitação coletiva, e a taverna, casa de jogo ou outras do mesmo gênero. Mesmo considerações iniciais, né, o legislador tensionou proteger a inviolabilidade do domicílio constitucionalmente garantida pela norma do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. E é importante destacar, né, que a objetividade jurídica do crime interno não é a proteção da posse ou da propriedade. O que se protege aqui não é a posse ou propriedade do imóvel. O que se protege é a tranquilidade e a liberdade doméstica, punindo-se aquele que a perturbar. Então o que é protegido aqui é a tranquilidade, a privacidade, a liberdade doméstica, e não a posse ou propriedade. Isso é muito importante, tá? Não é um crime contra o patrimônio, é um crime contra a liberdade individual. Inclusive tem uma questão importante aqui na parte relativa aos sujeitos do crime. Coloquei lá. O sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa. É um crime comum, né? Então o sujeito ativo, o autor do crime, ele pode ser qualquer pessoa. E alerta a doutrina que o próprio proprietário do bem imóvel, né, o proprietário do bem imóvel, também pode ser autor do crime de violação de domicílio se ingressar na casa habitada pelo inquilino sem o seu consentimento. Né? Então eu coloquei, protege, portanto, a tranquilidade doméstica e não a propriedade. Então se a casa é alugada, o próprio proprietário da casa não pode entrar nela sem que o inquilino autorize, sob pena de responder por esse crime de violação de domicílio. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante, a OAB gosta de perguntar isso na primeira fase. Bom, o sujeito passivo é o morador, né, que é a pessoa que ocupa o bem imóvel, não necessariamente o proprietário. Então a vítima de invasão de domicílio é o morador. Né? No caso de habitações coletivas, prevalece a vontade de quem proibiu o ingresso ou a permanência de determinada pessoa. Então, no sistema república, moram 6 pessoas, um proibiu a entrada e os outros querem que entre. A vontade da pessoa que proibiu a entrada prevalece. Tá? Já nas residências familiares, prevalece a vontade do dono do imóvel, né, do pai de família, do dominus. Né? E em relação aos demais moradores, suas vontades valem nos limites dos seus aposentos. Só que é muito importante, né? Existe invasão de domicílio com relação ao quarto, tá? Porque o quarto é considerado domicílio.
Então, se eu moro na casa com os meus pais, eu poderia me trancar no meu quarto e não deixar meu pai e minha mãe entrar. Em tese, estaria configurado o crime se eles adentrassem sem que eu permitisse, porque o meu quarto é considerado casa e eu tenho direito sobre a tranquilidade dentro dele. E lógico que aí vai entrar uma discussão, né? Eventualmente, direito de disciplina e correção, mas em tese é possível a ocorrência do crime nesses casos. Bom, o tipo objetivo são duas condutas típicas, dois verbos que caracterizam o crime de violação de domicílio. Os verbos entrar e permanecer. No primeiro caso, né, entrar, o agente ele invade, ingressa em casa alheia, seja em sua totalidade, seja em determinadas dependências. Já no segundo caso, permanecer, o agente já se encontra na casa alheia, mas cessa a autorização para lá estar, permanecendo contra a vontade da vítima, deixando de se deslocar para fora do imóvel. Então você comete o crime tanto se entrar quanto se permanecer, certo? E a entrada ou permanência do agente na casa alheia deve se dar clandestinamente. Clandestinamente é quando o agente ingressa na casa da vítima sem que ela saiba ou perceba a sua presença. Ou astuciosamente, que é quando o agente emprega alguma fraude. Exemplo, o agente ingressa ou permanece em casa alheia disfarçando-se funcionário dos Correios ou de companhia telefônica. Isso se ele não for cometer um crime mais grave, tá? Mas só o fato dele ingressar, se valendo de meio astucioso, já configura o crime. Também, contra a vontade expressa de quem de direito. Vontade expressa é a manifestação induvidosa, clara, do morador que dissente da entrada ou permanência do agente em sua casa. Então fala, não, sai daqui, eu quero que você saia. Isso é vontade expressa. Mas o tipo pune também contra a vontade tácita de quem de direito. Vontade tácita é a manifestação implícita do morador de dissentir o ingresso ou a permanência do agente em sua casa, que se pode deduzir das circunstâncias. Então, sei lá, por exemplo, botar uma vassoura, lógico que é discutível isso, né? Mas botar uma vassoura atrás da porta. Visita tá lá, você vai lá e põe uma vassoura. Tecnicamente, só é uma vontade tácita de que a pessoa vai embora, certo? Daí pode, em tese, configurar o crime nesses casos. Protege a lei, portanto, a perturbação doméstica, que pode se dar pelo ingresso ou permanência de alguém em casa alheia ou em suas dependências. Tá? Quer dizer, casa alheia, dependências, você tem uma discussão, a gente vai ver o conceito de casa nos últimos tópicos, mas você tem uma discussão do que seja dependências. Tá? Considera-se que o quintal é dependência, então o ingresso no quintal já configuraria o crime. Você tem um debate sobre as áreas comuns de condomínio, se elas são dependências ou não. Parte da doutrina considera que sim, as áreas comuns do condomínio são dependências e, portanto, também sujeitas à violação de domicílio, mas outra parte da doutrina considera que não, que área comum não é dependência sujeita à violação de domicílio. Mas com relação ao quintal é indiscutível. Quintal e garagem, né, são considerados dependências para fim de violação de domicílio. É importante destacar que a entrada ou permanência em casa vazia ou desabitada não configura o crime em apreço. Entretanto, uma vez ocupada a casa... Este é um resultado que encontrei olha no o Google falando comigo. Então, quer dizer, se a casa está desabitada ou vazia, não configura o crime. Entretanto, se ela estiver ocupada, né, não obsta a caracterização do delito a ausência do morador. Então, se a casa é desabitada, não tem o crime. Mas se tem morador, o morador saiu, está viajando, ainda assim configura o crime. Bom, tipo subjetivo, o crime é doloso, né, exige a vontade e consciência de praticar o crime, não admitindo, portanto, modalidade culposa. Então, se eu acabo entrando em casa alheia por negligência, imprudência ou imperícia, não configura um crime. Tem que ser doloso. Então, por exemplo, se eu estou alcoolizado, eu chego... Às vezes acontece isso, né? A pessoa está alcoolizada, ela entra no prédio, erra o andar, ela vai lá, põe a mão na porta, abre uma porta, que está aberta, entra e dorme no sofá. Isso não configura violação de domicílio porque não teve o dolo. Tá? Foi aí por uma, sei lá, momento de embriaguez, uma negligência do indivíduo e não olhar o número da porta, etc. Tá? Então pode acontecer e não configura o crime. Ou consumação e tentativa. Bom, a violação de domicílio é considerada pela doutrina um crime de mera conduta, no qual não se pode exigir um resultado naturalístico, então tem natureza de mera conduta. Consuma-se, portanto, no momento em que a gente entra completamente e não apenas uma parte do corpo na casa alheia ou nela permanece,
contra a vontade de quem direito. E o permanecer é crime permanente. Tá? Então se consuma quando o corpo entra completamente. No entrar, né, no adentrar, se consuma quando o corpo entra. Então assim, não basta entrar um pé ou entrar uma mão. Não, tem que entrar o corpo inteiro. Daí sim configura o crime. E no caso do permanecer, o crime permanente. E ainda por se tratar de crime de mera conduta, não é admissível a tentativa, até mesmo pelo fato do crime não permitir o gozo de resultado. Ou se entra ou se permanece em casa alheia, ou assim sendo, não se pode falar em crime sequer tentado. Se eu não entro na casa alheia, não tem crime. Agora se eu entro, daí entro completamente, daí configuro o crime. Depois, caráter subsidiário do crime de violação de domicílio. Porque se a violação de domicílio for meio para execução, né, vírgula, né, para a prática de crime mais grave, por este ficará absolvido. Exemplo, você entra no domicílio alheio para praticar um furto. Né? No caso, a violação de domicílio será absorvida pelo crime fim, que é o crime de furto, que é mais grave. Formas qualificadas. A violação de domicílio será punida com pena de 6 meses a 2 anos, detenção sem prejuízo da pena correspondente à violência quando, primeiro, for praticada durante a noite. Né, a palavra noite aqui, tem várias teorias para dizer o que é noite, né? Se teria das 6 da manhã até as 6 da tarde, mas para o direito penal, a palavra noite designa a existência de luz solar. Né? Você não tem iluminação solar, você não tem o disco solar, né? O chamado disco solar, que é o Sol iluminando. Assim, por isso, com maior rigor, a gente tem essa hipótese, eis que a probabilidade de se consumar seu intento criminoso será maior, dada a menor vigilância sobre a casa nesse período. Né? A gente sabe que quando não tem iluminação solar, a vigilância é menor, por isso facilita o crime, e por isso é qualificado. Depois, for praticada em lugar ermo. Daí, se a violação de domicílio ocorre em local despovoado, a pena será maior. Eis que a probabilidade de lesão do bem jurídico é incrementada pelo fato do local contar com poucos habitantes. Né? Local ermo é o local despovoado, o local com poucos habitantes. E depois também aumenta a pena, tem uma pena maior se houver emprego de violência. Aqui tanto a violência física empregada contra a pessoa, quanto a violência empregada contra a coisa. Então, supondo, se para eu realizar a violação de domicílio, eu quebrar um portão, tiver que quebrar um portãozinho, isso vai fazer que a pena seja de 6 meses a 2 anos, porque vai ser uma forma qualificada. Tá? Porque houve emprego de violência contra a coisa. Então, aqui não é apenas a violência contra a pessoa, mas também a violência contra a coisa. Depois, se houver o emprego de arma, eu já falei, né, sobre arma e aqui considera-se por arma tanto aquela previamente construída para ataque, que é a arma própria, um revólver, por exemplo, quanto o artefato que ostente potencialidade lesiva, que é a arma imprópria, facão, machado, faca, uma foice, qualquer tipo de arma imprópria. E por fim, né, aumenta a pena também, desculpa, torna a pena maior, né, se o crime for praticado por 2 ou mais pessoas, então se for praticado em concurso de pessoas. Daí, causa de aumento de pena. A norma do parágrafo 2º do artigo 150 do Código Penal dispõe que a pena será aumentada de 1/3 se o crime for praticado por funcionário público, fora dos casos previstos em lei ou com abuso de poder. Né? A lei de abuso de autoridade está errada aí, né? Eu vou alterar depois. Mas Fernando Capês entende que tal circunstância foi revogada pela atual lei de abuso de autoridade, né? Pela antiga, na verdade, e com mais razão pela atual, por força do princípio da especialidade. Na lei atual, inclusive, você tem um crime relativo ao ingresso de funcionário público fora das hipóteses legais, então não configuraria o crime de invasão de domicílio, mas o crime da lei de abuso de autoridade de 2019, que eu vou alterar aí no slide. Depois, exclusão do crime. Não se configura o crime de violação de domicílio nas hipóteses previstas no parágrafo 3º do artigo 150 do Código Penal, excluindo-se, portanto, a ilicitude da conduta praticada pelo agente. E são as hipóteses de exclusão da ilicitude. Primeiro, durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência. Então, se um agente público tiver que efetuar uma diligência ou efetuar uma prisão, ela tem que ser feita durante o dia. E durante o dia é aquele período em que há iluminação solar. É por isso que as operações da Polícia Federal elas ocorrem logo de manhã, na hora que amanhece. Por quê? Elas têm que ser feitas durante o dia. Então, raiou o sol, começou a ter iluminação solar, a polícia vai lá, entra e faz a prisão, faz a busca e apreensão, etc. Mesma coisa se aplica ao oficial de justiça. Né? O oficial de justiça vai cumprir uma diligência, ele tem que cumprir durante o dia. Mas também exclui, né, a ilicitude
se a invasão de domicílio é praticada a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo praticado ou na iminência de o ser. Então, se tem um crime sendo praticado ou que está prestes a ocorrer, também vai poder ocorrer a violação de domicílio sem que isso seja considerado crime. Tá? Se há uma questão de flagrante, se há um crime em flagrante, né, o que vai acontecer, o que está acontecendo, né, se você tem um flagrante, não vai configurar a invasão de domicílio. Daí coloquei, além dessas hipóteses, outras podem ser invocadas como forma de exclusão do crime interno. Por exemplo, legítima defesa, estado de necessidade, estrito como é dever legal e celular direito, e em caso de desastre para prestar socorro. Né? A Constituição prevê no artigo 5º, inciso 11, que também poderá ser violado o domicílio em caso de desastre para prestar socorro. Então, se ela está pegando fogo de madrugada na casa da pessoa, o bombeiro pode entrar e apagar o incêndio. A pessoa está morrendo, o bombeiro pode entrar, o bombeiro, o SAMU, né, pode entrar e salvar essa pessoa. Então a Constituição prevê essa hipótese, mas também você pode legítima defesa, sei lá, para me defender, ou estar necessidade, ou qualquer outra coisa, ou um motivo legítimo, né, para violar domicílio que não configure o crime. Por fim, a gente tem a questão do conceito de casa, está escrito cada aí lá embaixo, mas é casa, tá? Qualquer a expressão casa, segundo o nome do parágrafo 4 do artigo 150, compreende qualquer compartimento habitado. É qualquer lugar sujeito à ocupação do ser humano, é de regra passível de divisão. Né? Então o que acontece? Se você tem um compartimento habitado, que mora uma pessoa lá dentro, isso é casa. Então, por exemplo, o quarto, dentro de uma casa maior, o quarto é considerado casa também. Tá? Então você tem inviolabilidade do domicílio do quarto também. Ou sei lá, numa república, cada um dos membros tem um quarto. Esse quarto vai ser casa para fins penais. Se o outro membro da república for entrar no quarto sem autorização, vai cometer o crime. Depois, né, o aposento ocupado em habitação coletiva. Né? Daí hotéis, motéis, flats, pensões, repúblicas. Isso aqui é mais ou menos a ideia que eu falei. Né? Você tem um compartimento habitado, mesmo sendo uma habitação coletiva, né, que moram várias pessoas, isso é considerado casa. Então, sei lá, eu estou no hotel, enquanto eu estiver alugando aquele quarto de hotel, enquanto eu estiver hospedado, ainda assim vai ser considerado casa. Tá? Sei lá, também se eu... Tem uma discussão sobre o tapume que o mendigo põe. Tem vários mendigos que moram do lado do outro, ele põe um tapume. E isso é considerado casa também. Tá? Aquele tapume que eles fazem, o barraco é considerado casa também, etc. Depois, o compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Tá? Daí, bom, o que acontece? Aqui, qualquer local que a pessoa exerce atividade, um escritório, um consultório médico, o quarto do prostíbulo, onde a prostituta exerce sua profissão. Eu coloquei lá, o quintal e a garagem, quando cercados, fazem parte do conceito. Tá? Então, assim, mesmo quintal e garagem, já falei também, se estende o conceito de casa para quintal e garagem. E, além disso, as habitações coletivas, nas partes coletivas, não gozam de proteção, pois admitem a entrada e permanência de diversas pessoas sem a necessidade de prévia autorização. Aí, quer dizer, um hotel, um lobby de hotel, por exemplo, ele não é casa. Com relação à área comum do prédio, deve ter aquela discussão que eu falei. Que a área comum não é aberta ao público, mas existe uma discussão na doutrina se é ou não. Daí a norma parágrafo 5º do artigo 150 dispõe que não estão compreendidos o conceito de casa, a hospedaria, estalagem ou qualquer habitação coletiva enquanto aberto, salvo o tocante ao aposento ocupado, já falei disso, e a taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero. Então, sei lá, o bar, taverna é bar, né? É um termo meio antigo, mas a taverna, o bingo, o lugar de jogo de pôquer, o próprio prostíbulo não é considerado casa, mas o quarto do prostíbulo tá? Interessante colocar isso, às vezes alguns concursos perguntam isso, tá? Então você tem esse conceito de casa. Agradeço vocês terem assistido a aula, muito obrigado e até mais.